Então, vejo aqui, a maioria de vocês eu já conheço, alguns não. Então, muitos já estão acostumados com esse nosso evento que se chama Fórum de Monografias, não é? Que é um dos programas da SBPA, que, na verdade, apresenta o trabalho de culminância do curso de formação de analista da SBPA, é a última tarefa do candidato a membro. É apresentada essa monografia numa banca interna, aí, depois de aprovada, ela fica, então, esperando ser reorganizada pelo trainee e apresentada na biblioteca, na SBPA, para fazer parte do site e da biblioteca. Gustavo, a sua já está lá, para falar nisso? Ela está virtualmente só, Isabel, por conta da pandemia, ainda não pôde ser Não, feita não, entrega. ok. Eu Mas acho que virtualmente virtualmente está. é o que todo mundo deseja mais. Ah, é. Então, a sua já está. Sim, Então, está muito bem. entregue. Já temos virtualmente. Mas, enfim, é sempre um prazer estar apresentando esse fórum, ele já existe há algum tempo, por aqui, não online, mas presencial, e agora online, já pude apresentar trabalhos maravilhosos dos meus colegas, membros da SBPA, né? É muito interessante, porque cada um tem particularmente um tema que certamente se refere, e o Gustavo vai contar a história dele também, a uma experiência particular de estudo, ou de clínica, ou da vida pessoal até, que motivaram o tema e o estudo. E como somos muitos e diversos, é uma diversidade, uma criatividade, uma inteligência analítica maravilhosa que a gente pode compartilhar, então, em público, né? com todos. A gente fazia, claro, lá na SBPA, estou achando essa ideia online maravilha, porque abarca a possibilidade de pessoas que estão longe poderem participar, não é? Isso é uma glória, né? É uma coisa da gente também divulgar o trabalho dos nossos membros, né? Divulgar o trabalho que eles fazem, não só na clínica, mas na reflexão usada via psicologia analítica do Jung. É um jeito de poderem apreciar como a teoria do Jung, a psicologia analítica, oferece recursos amplos para se pensar variados temas, né? Como ele abarca e oferece mesmo uma riqueza de possibilidades de pensar e de troca. Bom, sem mais, eu vou fazer uns combinados aqui com vocês. O Gustavo vai usar 1h30, mais ou menos, ele tinha 1h30 para fazer a apresentação dele. Depois teremos 30 minutos para conversar, ou para trocar, ou para responder perguntas que vocês, por acaso, queiram fazer, Gustavo. Né? Teremos 30 minutos no final. Eu gostaria que vocês pusessem no chat essas perguntas. Eu tenho o Felipe aqui de STEP comigo, me ajudando, ele vai recolher esse material, e depois, no final, a gente volta as perguntas para o Gustavo, só para não interromper muito o que ele está falando. A não ser que vocês falem, puxa, eu não escutei, Gustavo, você pode repetir também? Por favor, façam isso, a gente faz uma interrupção no meio, tá bom? É isso, olha, Gustavo, você sabe, e aqui de público, eu quero dizer, é um prazer imenso que eu estou tendo de te apresentar aqui. Acompanhei a feitura um pouco indiretamente da sua monografia, conheço a monografia, e é um trabalho maravilhoso, profundo, sofisticado, original, que você faz com a teoria do Jung, não é? Não são todas as pessoas nas nossas sociedades, pelo menos não que eu conheço, que estude com tanta profundidade a ligação do Jung com o Pauli, né? Essa mistura entre a física e a psicologia, o assunto da sincronicidade e, mais ainda, o quanto eles ficaram juntos em imersão numa imaginação criativa para poder localizar esse link, né, da psique e da matéria, né? De um jeito cheio de significado, de possibilidade de trabalho, né? Houve uma troca criativa nesses dois gênios. Eu sei que você pesquisou, para além dos dois gênios, outros gênios ao redor, imagino que você vai comentar. Então, acho que vai ser um prazer ouvi-lo, né? Um prazer para aprender, é um aprendizado novo que você traz a todos nós também, né? Então,
Obrigada e vamos te ouvir. Ao final, vamos fazer alguns comentários, certamente, tá bom? Ok. Então, você tem seu tempo, fique à vontade, tá bom? Ok. É isso. Obrigado, Isabel. Boa noite a todos. Nossa, estou muito feliz aqui por ver tantas pessoas queridas aqui, tantas pessoas queridas e importantes, né, da minha trajetória aí, né, dentro e fora da SBPA. Tô antecipadamente comovido já, viu? E nos bastidores aqui eu comentava com a Isabel que o meu gatinho, o Merlin, eu acho que ele já estava captando alguma coisa, porque hoje ele estava animado, ele tá. Eu e a minha esposa Carol, a gente brinca que ele, às vezes, ele fica à noite, a gente fala que ser nuno, né? Ser nuno é um ser mítico, né? Acho que ele é gálico, e ele atuava durante a noite só, ele só atuava durante a noite, ele tinha uma atividade à noite. Então, quando o Merlin fica assim, a gente fala que ele fica cernudo. E hoje ele estava muito cernudo mesmo, então acho que ele estava captando já essa energia. E ele está comigo aqui, agora ele está quietinho aqui, deitadinho do meu lado. Então, estou muito feliz por estar podendo falar desse trabalho agora publicamente, né? De certa forma, eu acho que é até injusto falar que eu já não falei desse trabalho publicamente, porque eu vivenciei ele, eu venho vivenciando ele há tanto tempo, antes até do meu ingresso na formação. Quem me conhece de antes da formação sabe que eu sempre gostei, né, e pesquisei de forma independente, né, esse tema. E a formação me possibilitou, né, me deu a desculpa, né, de eu poder coagular isso nessa monografia, nesse trabalho, né? E durante a formação também, a minha turma, quem é da minha turma sabe, né, o quanto eu estou envolto nesse tema, né? Eu lembro até uma vez no quarto ano de formação no Coffee Break, né? A minha amiga Heloísa Longo perguntando: Guilherme, o que você vai escrever a monografia mesmo? Ah, Denise, né? O que você vai fazer? Perguntou um por um, daí chegou em mim e ela nem perguntou, né? Aí ela deu risada, falou assim: nem vou perguntar, né? Porque todo mundo já sabe o que você vai escrever, né? Aí eu até brinquei com ela que ia falar sobre o feminino, mas ela deu risada: vai lá, você vai falar do Paulo, né? Então, assim, é um tema que me toma. Eu venho montando essa apresentação desde o começo do ano, desde que eu defendi a minha monografia no começo do ano. Mas nós não conseguimos, né, fazer a apresentação no começo do ano por um problema que aconteceu na divulgação, né? Foi uma história chatinha. E veio para cá agora no final do ano. Então, essa apresentação para hoje também estava feita e eu estava pensando, né, como é difícil a gente falar, né, do filho e ter que falar isso de uma forma um pouco editada, né? Mas eu separei agora, um pouco antes de entrar aqui, eu separei 4 pontos que não podem faltar aqui da monografia, né? A Isabel colocou, né? Porque todo mundo quando pensa do Paulo e do Jung, né? A gente a gente cai direto para a questão da sincronicidade, né? Para a questão basicamente da sincronicidade, da questão da psique e matéria, tudo isso, claro. Mas o que eu gosto dessa dupla porque é justamente isso que a Isabel falou, que fica uma atmosfera imaginativa muito rica. Eu acho que o Jung tinha muito essa habilidade, né, de se conectar com pessoas que davam vazão a esse lado imaginativo, ou que pudessem imaginar o novo, o diferente, o desconhecido junto com ele. E o Pauli, na minha opinião, foi uma pessoa muito interessante, porque através do Pauli, ele também conseguiu entrar ou trazer para o coletivo as suas primeiras coagulações sobre a alquimia, né? Então, quando ele começa a trazer a alquimia para estudar a alquimia e pensar em coletivizar a alquimia, ele consegue encontrar a entrada através dos sonhos, né? E aí ele conseguiu, o Pauli aparece na vida dele nesse momento, né? Então, eu estou me adiantando um pouquinho, mas eu chego lá. Então, eu acho que o Pauli foi uma
uma pessoa que deu essa vazão. E eles tiveram contato até o final da vida, sempre, né? Eles só interromperam o contato durante o período de refúgio do Pauli nos Estados Unidos durante a guerra, de 40 a 44, 45, mas depois eles retomam e vai até o final da vida, né, do Pauli. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho do nome do filho, né? O Isso, nome da deixa eu monografia, né? Que é uma fórmula que eu inventei, na verdade, eu meio que inventei. Porque no livro de correspondências entre o Pauli e o Jung, o autor ele faz o organizador do livro ele faz uma brincadeira e ele cria uma fórmula, né? Esse aqui eu vou projetar para ficar mais didático. Peraí, deixa eu só colocar aqui, ó. Esse aqui seria o título, né? Deixa eu aqui. Esse aqui seria o título, né? Esse Pauli Pauli e Jung em uma equação imaginária, isso veio depois, tá? Isso eu tive que colocar porque o sistema lá de catalogação não aceitava ele não era tão imaginativo assim, né? Mas o autor ele dá o seguinte título, né? Ele cria a seguinte fórmula, né? W mais P, Wolfgang Pauli, mais P, vezes Carl, mais Gustav, mais Jung, dividido por 2 é igual a 1. Né? Isso que foi o que o Meyer fez. E quando eu estava para nominar a minha monografia, eu fiquei nessa... Qual é o nome que eu dou? Qual é o nome que eu dou? E aí me veio essa fórmula e eu comecei a brincar com ela mentalmente. Depois fui no meu vidro lá que eu gostava de rabiscar, lá com giz líquido, comecei a brincar. E aí eu peguei e falei, espera aí, mas o Pauli também tem um nome do meio, né? O nome mais bonito do Jung é o nome do meio, né? E eu falei, por que eu vou tirar o nome do Pauli, né? Do meio também, e que tinha tudo a ver com um padrinho intelectual que ele teve, né? Que foi o Ernest Mach, que influenciou tantas pessoas como Einstein e outros pensadores ali do final do século XIX, início do XX, e também o Pauli, né? E aí eu inseri o E, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, Wolfgang, Ernest, Pauli, Carl, Gustav Jung, dividido por 2 igual a 1. E aí, né, a gente vai chegar na imaginação ativa do Pauli. Eu falei assim, mas o resultado não pode ser único, né, dessa união, né? Esse um tem que ser um pouco dissolvido. E aí, numa fantasia pessoal, eu dissolvo esse um e chego no resultado I, que é o número, a unidade imaginária dos matemáticos, né? O único número que, multiplicado por ele mesmo, dá um número negativo. Sem esse número, sem essa unidade imaginária, muitas fórmulas, muitos pensamentos não conseguem ser construídos, né? E esse número esse número imaginário, essa unidade imaginária tem especial significância por conta que ele vai aparecer na imaginação ativa do Pauli, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí eu dei o nome, eu falei, pronto, esse é o nome da monografia, né? E aí eu dei o nome, eu falei, vou fazer essa brincadeira, mas que para mim é muito séria, né? Então eu nominei a monografia com esse título imaginário, com essa fórmula imaginária, né? E falando um pouquinho sobre o Pauli e o Jung, deixa eu contar um pouquinho eu separei 4 pontos, aqui é tanta coisa, né? Mas eu separei 4 pontos. O primeiro ponto que eu queria dar destaque, né, é a entrada do Pauli na vida do Jung, né? Qual foi esse contexto? Falando bem rapidamente, que eu não quero perder tempo nisso, porque eu quero chegar na imaginação, eu quero dar mais tempo na imaginação ativa. O Pauli, ele foi uma figura, ele era filho de um químico, ele era de Viena, ele era filho de um químico muito famoso, um professor da Universidade de Viena. O pai dele teria sido cotado para o Prêmio Nobel de Química, era amigo do Ernest Mach, né, que tutelou o Pauli, ensinou para ele a matemática, a filosofia, a ciência, a epistemologia. E então o Pauli nasce muito com esse contato acadêmico intelectual
E o pai do Pauli era o Pauli, né? A família do Pauli tinha ascendência judaica. No final do século XIX, o pai do Pauli ele muda o nome judeu deles de Pacheles para Pauli, com medo de perseguição, perseguição antissemita. E o pai dele tinha razão, porque isso vem acontecer durante a Segunda Guerra. Foi um período muito complicado para o Pauli e para a irmã dele. E o Pauli ele se destaca no campo intelectual, científico, muito rápido. Com 18 anos, ele já faz um ensaio sobre a teoria da relatividade do Einstein. E depois, aos 21, ele faz um tratado, um ensaio mais formal, mais formalizado e já com mais conhecimento, que, para vocês terem uma ideia, até hoje é meio que a palavra final sobre a teoria do Einstein. E o próprio Einstein elogiou o Pauli sobre esse ensaio, e à época dizia que era inacreditável que uma pessoa de 21 anos tinha feito isso. E aí o Pauli tem uma ascendência muito rápida, né, dentro do campo da física. Ele era um matemático, ele tinha um conhecimento matemático muito aguçado. Aos 25 anos, em 1925, ele já escreve ele já postula uma teoria científica que 20 anos depois viria a lhe dar o Prêmio Nobel de Física, né, que é conhecido como o princípio da exclusão, ou o princípio de Pauli. E aos 30 anos, ele acaba teorizando uma partícula, naquele momento ainda conceitual, que é o neutrino, que também, alguns anos depois, viria a ser comprovada experimentalmente, né? Então, os físicos têm muito isso, né? Eles teorizam, eles imaginam, eles se soltam, né? A ferramenta, a imaginação para eles é uma ferramenta real, né? E ele fez isso. Só que ele teve alguns acontecimentos complicados na vida, né? Quando ele tinha 27 anos, portanto, em 1927, a mãe dele se suicida, a mãe do Paulo se suicida. Depois o Paulo ele se casa em 1929 com uma dançarina, e em menos de um ano essa dançarina abandona o Paulo e troca ele, digamos assim, por um químico. E o Paulo começa a ter problemas com o álcool, ele entra num quadro de alcoolismo, um tanto quanto grave, e aí ele tem o que se chamava na época de um colapso mental, né? Um colapso nervoso. E o pai do Paulo, ele acaba indicando o Jung para terapia. Então, o Paulo procura o Jung, né, em 1930, 31, final de 30, 31, e aí começa uma coisa interessante, porque daí agora eu vou fazer um parênteses aqui, agora eu vou para o lado do Jung, né, para o outro lado da fórmula aqui. Quando o Pauli encontra o Jung, que Jung que ele encontra ali em 1930, 31? O Jung que estava acabando de sair do seu processo de imersão, que hoje nós sabemos, os livros negros, os livros e o livro vermelho, que durou ali mais ou menos de 1913, 30 o vermelho, 32 os negros, né? E que tinha recebido do sinólogo, o Richard Wilhelm, o texto de alquimia chinês. Então, quando ele sai do mergulho do experimento pessoal, né, e da coagulação dele nos livros negros e vermelhos, ele encontra a alquimia. E aí eu costumo dizer que ele encontra alquimia e alquimistas, né? Acho que o primeiro foi o Richard Wilhelm. Vale destacar que o Richard Wilhelm foi uma pessoa que o marcou profundamente, e ele tem uma frase que eu acho muito profunda, né? Que ele diz que está nas obras completas dele, né? Quando ele faz aquele In Memória para o Richard Wilhelm, que ele comenta que é como se
o Richard Wilhelm fosse uma pessoa que deu para ele o que ninguém mais deu, né? Então, essa é a importância que ele dá para o Richard Wilhelm. O Wilhelm morre em 30, de uma forma até precoce, em 1930, e 31 ele encontra o Pauli. Então, esse momento da vida do Jung, né, eu acho muito interessante, né? A gente fala momento, né, mas na verdade eu estou puxando lá para trás, né, do rompimento com Freud, entrada nos livros negros, no experimento pessoal, encontro com as imagens, livros negros, livros vermelhos, a saída, né, com esse texto e contato com Richard Wilhelm, e a entrada na alquimia. E quando o Pauli chega nesse momento. E tem uma das minhas fontes que diz que, das minhas referências, que diz que no primeiro encontro, quando o Pauli entrou na sala do Jung, ele teria derrubado um vaso, né, um vaso que tinha lá no consultório do Jung, e o vaso quebrou. E parece que esse fenômeno, esse evento marcou os dois. Assim, foi um acontecimento, né, que a gente poderia chamar de trivial, mas marcou muito eles, né? Deixa eu sair daqui, porque eu não consigo ver tão bem aqui. Peraí. Aqui. Isso. Enfim, e aí ele encontra o Pauli, e aí, percebendo a profundidade das imagens, e como o Jung estava adentrando nessa questão da alquimia, e tentando trazer isso, né, coletivizar isso, fazendo o link com a psicologia analítica, e também ele estava ainda naquela construção do conceito de arquétipo, ele indica o Pauli, e também porque ele entendia que o Pauli precisava trabalhar aspectos da sua psique anímica, feminina, né, a relação com o feminino. Ele tinha perdido a mãe que tinha se suicidado, ele tinha sido abandonado pela esposa. Ele indica para uma terapeuta, para uma pupila iniciante, né, que é a Erna Rosenbaum, e ele fala, olha, eu vou te indicar para ela, você vai fazer um tempo com ela, só que eu quero ter acesso aos seus sonhos, né? E o Pauli já costumava tomar nota de sonhos, e ele fica um tempo com a Erna Rosenbaum, ele fica alguns meses. Nesse período eu fiz um levantamento, ele teria depositado, só nesse período, acho que de 8 meses, se eu não me engano, para a Erna Rosenbaum, algo ao redor de 355 sonhos, né, registrados. E o Paulo e o Jung pega todo esse material, trabalha em cima desse material, e aí depois ele interrompe esse período com a Erna, o Pauli, né? E depois ele faz 2 anos de análise com o próprio Jung, né? E nesse período o Paulo se reestrutura, né? Ele se organiza novamente, ele se casa no final desse período, desses 2 anos, né? E se encontra, digamos assim, né? Sem idealismos, né? O Pauli também ainda ele persistiu com um certo problema com o alcoolismo, mas ele já era outra pessoa, conseguiu ter uma configuração e uma continuidade da vida totalmente diferente de antes. E nasce essa parceria, né? E mesmo depois em 34 eles terminam a terapia, né? O Pauli termina, mas o Pauli tem uma carta que nas cartas ele fala, ó, tô terminando, queria seguir um pouco sozinho, mas, por favor, fica por perto, né? Eu senti que, né? E, de certa forma, eles ficaram por perto um do outro, né, até o fim da vida. Só me adiantando um pouquinho nos dados biográficos, o Pauli, depois, já entrando no segundo ponto que eu queria falar, em 1940, como eu falei, por ser de ascendência judaica, ele acaba, segundo, é horrível isso que eu vou falar, né? Segundo as métricas, né, nazistas, o Pauli teria 75% de sangue judeu. E aí, então, ele morrendo de medo. Nessa época, ele já estava dando aula em Zurique, na Suíça. Ele tenta, né, a cidadania suíça, mas naquela ortodoxia suíça, né, ele não conseguiu. Ele escreveu para a autoridade local, uma espécie de prefeito, não conseguiu, enfim.
E aí, porque o que ele tinha que fazer? Como austríaco, ele tinha que devolver o seu passaporte austríaco e se receber um passaporte nazista, né, germânico, né? E aí ele acaba elaborando todo um plano de fuga, ele acaba fugindo por Portugal, e ele, como muitos, né, pensadores da sua época, Einstein, inclusive, Niels Bohr, eles acabam se refugiando nos Estados Unidos, em Princeton, né? Então eles ficam lá. Tempos depois, Armando Pauli também quase que não consegue, mas acaba conseguindo também se refugiar. E esse período de refúgio, por mais trágico que tenha sido, ele traz algo único na biografia do Pauli. Porque ele, e eu gosto de destacar isso, pós-terapia com Jung, né, em contato com essas imagens e uma outra forma de elaborar essas imagens. Tem uma coisa bonita também. Ele deixa uma caixa de sonhos registrados, porque ele continuou registrando seus sonhos, para o Jung, né? E isso tem uma, acho que uma carta, se eu não me engano, que tem uma nota que diz: eu deixo com você a título de para que não se percam, né? Eu gosto de imaginar, né, o Pauli falando para o Jung, né? Deixo com você os meus sonhos, né? E aí ele acaba indo e deixando esse material com o Jung. E quando ele está lá no exílio, daí ele perde o contato com o Jung, ele começa a perceber, né, o que, né, começa a perceber o que começa a acontecer, né, dentre os esforços de guerra, né? Esse pessoal foi muito bem recebido, muito bem financiado, muito bem alocado, continuaram com as suas atividades acadêmicas, mas foram aliciados, essa que é a verdade, para os esforços de guerra. E como é que os físicos especificamente podem auxiliar nos esforços de guerra, né? No caso, lá nos Estados Unidos, foi na produção da bomba atômica, né? Na bomba de destruição em massa, o projeto Manhattan. E é interessante porque o Pauli se afasta, né? Ele usa a desculpa que ele quer ficar estudando uma ciência pura. Os colegas também acabam o protegendo, né? E o deixando um pouquinho de lado. E ele acaba ficando um pouco isolado, né? Eu costumo dizer que ali ele acabou vivendo uma espécie de exílio no exílio, né? Não é que ele sofreu bullying, né, dos colegas, não é nada disso, não, mas ele acaba ficando né, a parte disso, apartado. Mas ele mergulha, ele faz amizade com que ele já conhecia da Europa, né, do período que ele deu aula na Alemanha. Um professor de História da Arte chamado Irving Panofsky. Ele se aproxima muito desse professor, desse colega, e ele começa a ser atravessado por sonhos com o Kepler, né? E ele começa a sonhar com o Kepler. E aí ele, em contato com o Panofsky, ele começa a estudar o Kepler. O Johannes Kepler, né? Físico, alquimista também, matemático, astrofísico, né? Daquela época, do século XVII. Ele começa a sonhar. E quando ele começa a estudar o Kepler lá, né, com o Cido Panofsky, ele encontra quem? Ele encontra o Robert Fludd, né? Um famoso alquimista, teólogo rosacruciano. E mais do que isso, ele encontra um embate público que aconteceu entre os dois, né? Entre o Kepler e o Fludd, quando o Kepler desenvolve lá a teoria, a métrica dele, a medição dele da elipse dos astros, né? Ele desenvolveu. E basicamente, o Pauli reproduz isso no texto dele, tem a reprodução em latim e a tradução primeiramente foi para o alemão, né? Eu li em inglês, mas ele mantém o texto em latim. E basicamente a crítica do Fludd ao Kepler não era com relação ao objeto da descoberta ou com as conclusões da descoberta, mas pelo abandono da linguagem alquímica, mística, né, ao expor isso. Esse é um dos marcos, né? Essa teorização do Kepler
essa utilização do que hoje a gente conhece como método científico, é um dos grandes marcos do século XVII, que marcam o abandono, né, de uma visão alquímica, né, mística. A alquimia, que já, né, durante todo o período medieval, né, a gente pode considerar que era a irmã menor, né, do cristianismo, né, o mito cristão ativado. A alquimia já era algo quase que herético, né, o feminino, a matéria, né, era algo quase que não integrado. A partir do século XVII, a gente vê essa espiritualização de uma outra forma, né, dentro da ciência. Bom, enfim, esse é o encontro que o Pauli tem ali. E aí, vendo aquele movimento, né, da criação do Projeto Manhattan, ele encontra essa mesma dissociação, ou a continuidade dessa mesma dissociação, quando vem esse projeto, né, quando que para vencer a besta, né, como diria o Churchill, né, você tem que se tornar a besta, né? Então ele vê os colegas muito seduzidos, né, pela questão do poder, o poder ali agora no caso na construção daquela bomba. Então para ele ficou muito claro esse fio, né, essa dissociação em curso, né, quer dizer, e onde poderia chegar. E eu gosto de destacar isso, né? Claro que o Paulo tinha os recursos dele, né? Mas aqui ele tinha vivido uma espécie de dissociação pessoal e uma reintegração, né? Ali com o auxílio do Jung. Então eu gosto de ver esse Paulo, gosto de imaginar esse Paulo pós-terapia com Jung, vendo isso acontecer ali. E foi o que aconteceu, né? Quer dizer, esse mal ele se atualizou ali, né? Então eu acho muito legal isso. Na minha monografia, a imagem que eu uso, né, para fazer essa leitura nesse ponto é uma imagem que eu gosto muito, que o Sonu Shamdasani e o Hillman eles trazem muito bem no Lamento dos Mortos, né? Temos a tradução muito bem feita, né, pela Isabel, Gustavo, né, Barcelos. Eu estou falando a tradução muito bem feita, né? Não porque eu tenho tradução, mas porque eu ficava nos dois livros ao mesmo tempo, né? Eu coloquei as citações, eu colocava nas duas línguas. E no Lamento dos Mortos, o Hillman e o Sono, eles trabalham com a ideia de que a psicologia do Jung é abrir a boca dos mortos, é você olhar para a ancestralidade e você dar vazão para aquilo que ficou mal resolvido, aquilo que ficou aquilo pelo qual os mortos se lamentam, né? Reclamam ser escutados, ser ouvidos, né? Então esse fenômeno do Pauli começar a sonhar com o Flood e chegar nessa coisa, nesse embate sonhar com o Kepler e chegar no embate com o Flood e depois fazer essa construção, e depois ele traz isso de volta para a Europa e acaba, junto com o Jung, publicando isso, né, entrando nisso e continuando a propor ao Jung entendimentos e formas, né, novas formas de tentar contrapor essa dissociação, né, do que ele chamou basicamente do problema da dissociação psique-matéria, o problema psicofísico, né, ele chamava também. Eu acho que foi muito legal, porque eu acho que ele, assim como Jung, conseguiu ter essa audição para o lamento dos mortos, né? Esse é um ponto que eu trabalho, discorro e faço a minha leitura na monografia, né? Nesse sentido, né, quando eles retomam o contato no pós-guerra, isso é muito legal também, porque o Pauli, ele, quando termina a guerra, ele recebe o prêmio Nobel dele em 45, aquela teoria de 25, que também tem uma história à parte sobre a elaboração dessa teoria, porque ele precisou imaginar um movimento, isso eu não sei explicar tecnicamente, mas ele precisou imaginar um movimento que seria algo trinitário, né, que seria uma tríade de movimento, e ele ousa imaginar um movimento
quaternário, né? Então ele sai do 3 para o 4, né? E consegue desenvolver essa teoria, né? Então ele já tinha isso muito, muito ativo nele. O que a gente pode pensar numa linguagem alquímica. E quando ele volta, ele propõe, né? Ele começa a propor isso para o Jung, e eles começam a desenvolver uma troca de ideias muito interessante a respeito disso, em que várias coisas são questionadas, inclusive até a teoria evolucionista, biológica de Darwin, né? Tentando incorporar essa relação, né, tão profunda entre a psique e a matéria, que o Jung se debruçou e o Pauli também estava ali. Para vocês terem uma ideia, quando ele lê o Resposta a Jó, o Resposta a Jó e o Aion, ele até meio que fica um pouco decepcionado com o Jung, e ele fala para o Jung, e é isso que é legal, eles tinham uma relação aberta, né? E muito respeitoso, as cartas são super respeitosas, mas ele fala, pô, Jung, você foi aqui legal, você falou dessa dissociação, falou da unidade última da psique da matéria, do psicóide, mas na hora que você falou da psique, mas na hora de falar da matéria, né, você deixou a ver navios, né, tipo assim, né, e aí o Jung se explica, e eles trocam uma ideia, e aí eu acho que ficou de melhor tamanho. Mas o fato é que o Pauli, ele, como físico, né, ele chegou onde Jung chegou, mas pela física. Então, ele tinha muito essa ideia. Se a alquimia, por exemplo, é buscar, né, a alma da matéria e a matéria da alma, né, tem que ser dos dois lados. Então, ele era muito crítico também, né, enfim. Ele publica, quando o Jung começa a ensaiar, né, começa a escrever um ensaio sobre a sincronicidade, ele entrega para o Pauli o primeiro ensaio, o Pauli o incentiva demais, dá algumas dicas, por exemplo, né, para ele não ficar tão preso na questão do tempo, né, falando esse nome, ele teve dificuldade para absorver o termo sincronicidade, ele preferia dizer, no começo ele chamava de eventos significativos, e depois para ele ficou melhor como coincidências significativas. Mas ele falava para o Jung, olha, não se prende tanto nessa questão do tempo, né? Porque o tempo a gente já sabe, né? E eu acho que ele bocejava quando dizia isso, né? O tempo a gente sabe que não existe, né? A física já chegou aí, já não existe. Então se concentra no significado, né? Então ele fala algo muito próximo que o Richard Wilhelm falou para ele. Se concentra no significado. O Richard Wilhelm traduziu tal como significado. Mas ele incentiva muito o Jung, e quando o Jung publica o livro, a primeira vez que o Jung publicou o texto da sincronicidade, foi no mesmo livro em que é publicado o estudo que o Pauli fez sobre as questões arquetípicas na teoria do Kepler, né? E aí que ele apresenta esse fla-flu aí entre os dois, né? O Flood e o Kepler. Mas esse livro é publicado em conjunto, né? Então, o que é um baita de um movimento, um baita de um sinal, né, para a comunidade científica, onde eles estavam querendo chegar. E é interessante que esse texto do Jung sai no mesmo ano, é publicado no mesmo ano que Resposta a Jó, né? Então é interessante ver que o Jung ele dá uma entrada, digamos, mais científica, né? Mais numa tentativa de uma linguagem científica, ao mesmo tempo que ele traz essa questão da encarnação de Deus, não é isso, né? O Jó como um prelúdio, né? De relação com o humano, mas uma relação ainda não encarnada, né? Como se fosse um prelúdio e preparação para a mente hebraica, né? Para a vinda do Cristo encarnado, do Deus encarnado. Então é quase como se ele estivesse trabalhando numa frente mais simbólica, né? Com símbolos religiosos, e numa outra mais científica, mas foi no mesmo ano, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque na minha monografia eu trabalho um pouco em cima dessa ideia, né, dessas trocas, né, entre o Pauli e Jung,
como uma tentativa, né, de estabelecer uma linguagem diferente, científica, como eu gostava de perguntar, tem muitos seminaristas aqui presentes que deram seminários para mim, né, na minha formação, e a minha turma também, que é da minha turma, não me aguentava mais me ver perguntando isso, mas eu perguntava se eles entendiam que o Jung estava em busca de uma nova cosmologia, né? E porque, para mim, vendo na relação com o Pauli, eu acho que os dois estavam. O Pauli chega a elaborar um léxico, né? Tentar fazer um léxico, né? Então, como é que correlação que a gente poderia fazer, por exemplo, com seu conceito de self, né? Aí ele trazia o átomo. Então eles iam fazer, ele fez esse joguete, né? Eles tentaram fazer esse joguete e que na minha monografia, né? Pegando carona nessa ideia que eu falei agora há pouco, né? Que a psicologia analítica, a psicologia do Jung, e pelo que eu estou vendo também, pelo que eu entendo também, parte da teoria, parte da produção do Pauli é uma forma de escutar o lamento dos mortos, a ancestralidade. Eu entendo que o que eles estavam fazendo aqui, estavam propondo, estavam de alguma forma fazendo, dando as bases e exercitando uma terapêutica da cultura, né? Eles estavam tentando trazer, imaginar possível a criação de uma linguagem que pudesse dialogar de uma forma que fosse também terapêutica com a cultura. Escutar os mortos, escutar os seus reclames realizar uma terapêutica da cultura. E eu falo isso embasado até no que foi. Hoje nós sabemos, né? Quer dizer, por exemplo, os livros negros e vermelho. O Jung, de certa forma, fala isso, e a gente consegue entender que as obras completas, o Jung conceitual, ele vem dali, né? Em grande parte ele emerge dos livros negros, do livro vermelho. E aí eu gosto de trabalhar um pouco, e trabalho um pouquinho na minha monografia, com o conceito não de tradução, né? Tem uma expressão italiana que diz assim, que eu gosto muito, que tá na introdução, os editores ingleses ao livro vermelho colocam isso. A expressão italiana que diz tradutore traditore, né? O tradutor é um traidor. Então eu prefiro dizer um termo que eu já vi em algum momento, né, na obra do Hillman, que é a transliteração, né? Você fazer um movimento de transliteração, você parte mais da ideia do outro do que de uma tentativa de adequar ao seu conjunto de ideias, né? Enfim, só uma digressãozinha. Quando eu estava escrevendo exatamente esse ponto, um amigo meu, um amigo muito profundo que eu tenho, ele me chamou para ir na casa dele, que ele queria me mostrar que ele tinha retomado, depois de muito tempo, estudos sobre o Egito Antigo, né? Ele falou, eu comprei o livro dos mortos egípcios e comprei uns outros livros, eu queria te mostrar. Quando eu estava vendo um dos livros, né, que ele me mostrou, de repente eu me deparo lá, né, com como é que a técnica da transliteração dos hieróglifos egípcios para, né, a linguagem, né? E eu, obviamente, que usei essa fonte na minha monografia. Mas por que eu falo isso, né? Porque esse, para mim, foi um dos grandes pontos, né? Falando da monografia, eu estou falando da minha formação, mas para mim esse foi um dos grandes pontos nesses anos de formação. Eu não consigo olhar mais as obras junguianas, as obras completas, digamos assim, o Jung conceitual, a não ser que seja tentando entender que ele estava tentando transliterar toda aquela vivência dos livros vermelhos, dos livros negros e outras vivências que ele tinha, de sincronicidade, enfim, né, de religiosidade, né, desses aprofundamentos. Então, para mim, isso é muito legal, tentar olhar as obras dessa forma, né? Eu acho que
isso é um baita de um trabalho, um baita de um serviço, né? Ele tentar construir numa linguagem da cultura, do seu tempo, algo que é atemporal, né? Por isso que eu acho que eu gostei tanto dessa ideia, né, do Reclame dos Mortos, né? E por isso que eu achei, quis destacar também essa ideia, por exemplo, da publicação do texto da sincronicidade ser no mesmo ano da publicação do Resposta a Jó, né? E, enfim, né, foi mais ou menos esse mais ou menos o trajeto que eu percorro, né? E para mostrar isso, ou coagular, ou alegorizar isso na minha monografia, eu termino ela trazendo um movimento de alma do Pauli nesse sentido, que é uma imaginação ativa que ele fez, que ele registrou, que nós temos acesso muito fácil hoje, que é a imaginação ativa da lição de piano, né? A piano lesson. E é muito legal essa imaginação, porque é algo muito parecido com aquilo que a gente encontra no Livro Vermelho, por exemplo, né? Em termos de narrativa, de contato, de diálogo, de entrega, né? Às personificações da alma ali. E, em especial, nesse exercício, eu destaco, porque está em destaque, não é eu que destaco, o Paulo, a alma do Paulo destacou a professora de piano, né? Porque é um contato direto, um contato imediato com a alma. E é muito bonito ver, eu também vou trazer recortes, porque é enorme, né? Eu vou até convidar vocês para procurarem depois, ó, eu vou dar o link mastigadinho aqui, peraí. Cadê? Ai, eu fechei, peraí. Só um instantinho, por favor. Deixa eu colocar. Só um minutinho aqui. Esse aqui. Mas agora eu preciso. Vai colocar no chat, né, Gustavo? Se você colocar no chat, todo mundo já aproveita nesse minuto. Aqui, ó. Esse é o link, tá? O Murenstein, ele e a esposa dele, eles fizeram uma espécie de uma interpretação dessa imaginação ativa. Então, eles gravaram e fizeram uma edição bonita, com imagens, com sons. Por exemplo, quando está descrito lá que o Pauli toca lá algumas notas, eles tocam as notas. Eu recomendo muito ver, é muito, muito legal, muito bonito isso, muito rico. Vocês acham isso? Está no YouTube, isso, tá bom? É muito fácil. E tem também o texto, vocês acham por uma outra fonte, depois eu posso dar. O texto também em inglês a gente acha, tá? E essa imaginação ativa foi feita em 1953, né? E foi muito bonito. Essa parte aqui eu vou projetar, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Eu corri um pouquinho porque eu queria chegar aqui mesmo, tá? Deixa eu só contar uma coisa antes, né? O Pauli, ele também não chegou à toa nessa questão da sincronicidade com o Jung, não empolgou tanto à toa, porque ele também aconteciam alguns fenômenos muito estranhos com ele em termos de relação com a matéria. Aconteciam equipamentos quebravam quando ele estava nos lugares, ele entrava. Os colegas até colocaram a título de brincadeira o nome de efeito Pauli, né? Eles falavam que era o efeito Pauli. Teve um colega até que chegou a dizer, o Pauli vai ser muito conhecido por conta de 3 coisas, né? O princípio da exclusão, a descoberta do neutrino e o efeito Pauli, né? Que as coisas quebravam. Os colegas pediam para ele não ir aos laboratórios nos dias que eles iam fazer experimentos, né? E eu lembro que quando eu estava em orientação, né, com a Ana Lia, né, que foi a minha orientadora, que estuda isso há muito mais tempo que eu,
E aí até a Ana Lia falou assim, é meio que brincando, mas meio que verdade, né? Como os colegas dele faziam mesmo essa brincadeira. É o efeito Pauli, é brincadeira, mas era verdade. Não vem aqui no dia do experimento. Ela falou que até na questão do projeto Manhattan, ela acredita que o efeito Pauli teve um peso, né? Que não, deixa o Pauli quieto ali, porque a gente vai mexer com urânio enriquecido, que acho que não vai dar bom aqui com ele por perto. É uma brincadeira, né, até que ela fez, mas é isso, é uma brincadeira que é meio séria, né? E aí o Pauli teve muito essa relação. Quando o Pauli, em 1958, passa mal no meio de uma aula e é internado às pressas, o professor assistente dele foi o último professor assistente dele, uma pessoa que escreveu um livro espetacular sobre o Pauli, escreveu já, acho que quase nos anos 90, se eu não me engano, chamado Charles Enns. Ele foi visitá-lo e quando ele chegou lá ele viu que o Paulo estava com uma cara muito assustada. Só fazendo uma digressão, o Paulo durante muitos anos ele estudou uma constante matemática sobre o que daria a estabilidade para a matéria. E o número icônico que se chegou, esse é um número muito interessante porque a Cabala já apresentava ele há muito tempo atrás, enfim. É o número 137, né? E aí o Paulo chegou lá, o Enzo chegou lá, o Paulo falou assim para ele, falou, eu sei que eu não vou sair vivo desse quarto. Aí ele falou, que isso, professor, vai, né, vai se recuperar, tal. E aí ele pegou e falou, você viu o número do quarto? Aí o Enzo falou, não. Ele falou, o número é 137. E realmente o Paulo tinha razão, o Paulo não saiu vivo daquele quarto, ele teve um câncer muito severo e acabou falecendo. E é interessante porque parece que ele queria falar, uma pessoa que ele queria muito falar naquele momento era com o Jung, né? Eu acho que ele não conseguiu falar com o Jung, né? Enfim, mas essa relação, né, com as coincidências para o Pauli também era algo muito vivo. Vamos lá. A Piano Lesson, o Pauli morreu em 58, tá? A Piano Lesson foi em 53 e o Pauli começa a Piano Lesson. Isso aqui foram duas citações que eu coloquei para iniciar como epígrafe do capítulo das Pianos Lesson, né? Uma está nos comentários do Sono, no livro vermelho, que ele fala assim: Jung afirmou que o indivíduo deveria tratar as fantasias inteiramente de forma literal enquanto estava empenhado nelas, mas de forma simbólica quando as interpretavam. Ou seja, né, é aquilo bem que o Hillman fala, né, o as if, é o como se, né? Então você está ali lidando com a imagem, então aquilo é como se fosse real, né? Eu acho que esse é o poder da imaginação, né? Viver a imaginação como real, né? Literal enquanto vive, mas entender o simbolismo dele enquanto não vive. E um fragmento do Heráclito que eu gosto muito, né? Que fala muito, eu acho que vai muito ao encontro, né, do que o Jung falou, uma coisa que o Hillman sempre também está falando, né? Que a dimensão da alma não é a extensão, mas é a profundidade, né? E o Heráclito tem um fragmento que diz, né, não encontrarias os limites da alma, mesmo todo o caminho percorrendo, tão profundo Logos possui, né? E o Heráclito é um filósofo que o Pauli muito quis resgatar também nesse contato com Jung, nessa proposta, porque ele entendia que a dissociação da matéria com a psique, ela vem de muito antes até do cristianismo. Ele critica um pouco até o platonismo nesse sentido e principalmente os neoplatônicos depois, mais para frente. Ele entende que isso adentrou toda a filosofia e também o cristianismo e depois a ciência, né? Ele vai buscar as bases dessa dissociação lá atrás. Enfim. Bom, a lição de piano, né? Também são recortes, tá, gente? Porque ela é muito grande, ela tem muita coisa legal. Eu realmente convido vocês a olharem ela, lerem, escutarem.
Ele viaja no tempo, né? Ele vai de Zurique para Viena, em Zurique 53 para Viena em 1913, a cidade de infância dele, né? Em 1913 ele tinha 13 anos. E ele encontra com a Lady, né, a professora de piano, né? Eu vou chamar ela de Lady mais para frente, porque eu acho que eu prefiro esse nome. Eu acho que Lady é um bom nome para a alma. E ele encontra a professora de piano, né? E ele tem a sensação de estar encontrando uma amiga confiável, né? E aí ele começa a elocubrar e ele fala que ele encontra duas escolas, é como se tivessem duas escolas, né? Uma escola das palavras sem significado e a outra, né, do significado sem palavras, né? E uma da ciência, o que seria, a gente poderia pensar numa da ciência e outra da alma, né? E aí a professora vira para ele e fala: você não toca o piano há um bom tempo, eu te darei uma lição, né? E aí começa a lição. A professora, a Lady, não é a única personagem que está ali. Ela que está ali personificada na frente dele, mas tem uma figura de um mestre, né? Que está meio que regendo esse movimento, essa lição, esse encontro, né? Essa viagem no tempo e no espaço. E o mestre lança, né, a palavra capitão, né? E eles começam a falar do capitão, em que a filha estava adoecida e precisava receber, escutar umas palavras corretas para se recuperar, né? E aí eles entram numa conversa em que algumas sutilezas precisavam ser trocadas ali. O capitão precisava entender, né, que tinha que se falar filha ao invés de serva, né? Que tinha, como ele aprendeu na escola, e ele fala, nem era uma escola tão boa assim, mas eu aprendi que você tem que falar alma ao invés de serva, né? Então aqui ele começa a trazer um pouco, de uma forma super metafórica, né, essa ideia da alma aprisionada, né, dessa alma partida, escravizada, né? E aí a Lady, ela diz que não entende muito bem o que foi falado lá pelo mestre sobre o sensor e tal, e o Pauli diz que entende, e ele traz Freud para a conversa. Ele fala, você lembra do Freud, né? E aí, porque ele vai explicar para a professora, né, do que eles estão falando. E aí a Lady fala, ele foi meu advogado, mas ele não sabia, né? Aqui eu entendo que ele está falando, um jeito de entender que ele está falando que o Freud, né, abriu as portas lá daquilo que estava trancado, né? Do desconhecido, do inconsciente, né? E aí o Paulo começa a falar sobre a ideia da censura moral, né, que o Freud tinha na sua teoria, né? E cita isso que vem formado na questão da matrona vitoriana, né? É um termo que ele usa, né? Vocês percebem o quanto o Pauli ele transitava por essas imagens do feminino, né? Ele precisava trazer, incorporar, personificar. E aí ele pega e fala assim, eu vou te contar um segredo, ele fala para a Lady, né? Ele fala assim, essa matrona moralizadora não existe, mas um censor dos sonhos realmente existe. E ele é criado pelos professores contemporâneos, em particular aqueles das ciências, né? Isso aqui ele fala para a alma, né? E vamos lá, né? O Pauli era um desses, era um professor das ciências, né? Mas aqui ele está dizendo, 1953 já, tá, gente? Ele está alertando o quanto o que mata os sonhos, qual é o verdadeiro sensor, né? É um sensor não da moralidade, mas um sensor da alma, né? E aí eles entram numa discussão e eles mencionam um outro capitão, né? O capitão de Copernic, né? Eu não sei falar. Esse capitão eu fui pesquisar depois, é uma história verídica em que um falsário, ele se veste de capitão com alguns supostos soldados, e nessa cidade de Copernic eles acabam roubando com um banco lá, mas é como se eles fossem escoltar o dinheiro e acabam roubando, né? Então esse capitão de Copernic acabou ficando como um sinônimo de falsário, de enganador, né? E, enfim, né? Nós temos nosso capitão também, né, de Copernic, né? E aí,
ele teria dito, né, que as teclas pretas, mas isso tudo são digressões, tá, gente? Porque tem uma construção maior, eu estou recortando. Mas ele teria dito que as teclas pretas, né, do piano não existiam, eram apenas buracos, né? E aí que começa a entrar uma ideia interessante. A Lady ri e pede para que ele toque uma sequência, eu não sei se fala, se é correto dizer assim, eu sou ignorante nas artes musicais, mas não sei se é uma frase musical, uma sequência musical, ela pede que ele toque as teclas brancas e pretas, né? E aí ela diz para ele, a Lady diz para ele, tudo que importa é que você sabe tocar o piano, né? E é bonito essa parte, porque você vai vendo a alma fazendo o que a alma faz. Ela vai trazendo elementos e ajudando a costurar, né? A tecelagem de alma, né? Que o Hillman fala, não é? E depois de algumas imagens a esse respeito, o Paulo fala assim, você vê, ela vai dando e o Paulo vai respondendo, é algo fisiológico, orgânico, né? Eu tenho a impressão de que as teclas brancas são como as palavras e as teclas pretas são como o significado. Está fazendo ligação com as escolas. Aqui, com você, a alma não é mais como nas duas escolas que me deram tanto trabalho. Eu posso ver que existe apenas um piano, né? Eu acho muito bonita essa imagem do piano, o piano único, mas as teclas brancas e pretas, né? Que pode tocar, se tocadas juntas, podem tocar tantas coisas, né? Porque ele começa a entrar um pouco nessa questão do o que é unidade, né? O que não é unidade, né? Foi um pouco nisso que nessa piração que eu entrei lá no título lá, né? Por que esse um aqui eu não posso descascar ele e encontrar outra coisa, né? Que não a unidade, que ao mesmo tempo é uma unidade, né? E aí a alma vem falar um pouco do seu aprisionamento, né? Ela menciona que ficou aprisionada durante 300 anos, né? E a alma, a Lady, ela traz uma imagem muito forte que o instrumento de aprisionamento dela, em inglês, eu não vi no original em alemão, mas em inglês o termo é pitchfork. Pitchfork é aquele tridente de pegar feno, né? Um garfo, né? E o Pauli diz que o instrumento, o pitchfork, que aprisionou durante 300 anos, né? Vamos lá, né? Século 17, 18, 19, 20, né? Ela está falando daquela cisão lá. Ele fala a causa, né? A causalidade, né? Que é a base do pensamento científico, né? Do método científico, né? Ele fica na causa e não na subjetividade, no significado, né? Enfim, o Paulo traz isso para ela. Aí ele vai de volta para o futuro, né? Ele acaba se transportando, existem mais coisas nisso, tá? Mas ele acaba indo 30 anos no futuro para Zurique, e de repente ele começa a se ver, né, vendo pessoas ali fora da casa, e ele começa a palestrar para esses estranhos, né? Essa parte aqui da imaginação ativa, para mim, é uma coisa que deve ser estudada e aprofundada à parte, porque ali ele começa uma série de... É uma palestra mesmo, né? Em que ele começa a trazer toda essa ideia integrativa, fazendo ligação, né, com ideias da física, como o observador interferir no observado, a parapsicologia, a ressonância com a biologia e também a teoria da evolução, né? Ele fala de um neodarwinismo, então tem toda uma proposição ali que ele coloca, né? Nessa palestra para os estranhos aí. E ele deságua, né? Ou como cantaria de Djavan, né? Ele oceana, né? Oceana como verbo, né? Você deságua em mim e eu oceano. Ele oceana nas coincidências significativas do Jung, falando do Jung. E aí, nesse momento, a alma vira para ele e fala. É lindo isso, gente. Eu até me emociono. Ele fala, eu acho que você gerou um filho em mim, né? E porque essa tecelagem foi acontecendo, essa fertilidade foi acontecendo.
E aí depois tem todo um diálogo até longo, digamos assim, né, sobre isso, expresso na figura do mestre, né, que estava participando como regente e precisava ser integrado. E aí o Paulo diz para ela, né, agora que ele foi reconciliado, o mestre, né, que está possibilitando, regendo esse nosso encontro, essa nossa reflexão, eu posso te dar a sua dignidade como mulher de volta. Qualquer tema que discutirei no mundo dos homens, eu devo agradecer a Lady, ele fala, né? O que ele está falando, né? É isso que eu estou dizendo, né? Ele escutando o reclame dos mortos, ele trazendo essa ancestralidade, ele trazendo o renegado. Não é isso que a alquimia fazia? Ela não trabalhava com o que foi renegado, não era o feminino, a matéria. Ele está fazendo isso, falando, não, qualquer coisa que eu for falar lá com os homens, eu vou estar com ela, a alma vai estar comigo, ela vai estar comigo. Minha consciência sempre passará pela Lady, ele diz. E aí, nesse momento, o mestre traz uma reviravolta, assim, vem como uma coisa quase divina e fala transformação do centro da evolução. E aí o Paulo fala, né? Ele fala que pensa, né? Lá na imaginação, nessa hora eu pensei, em tempos anteriores, antigos, alguém diria chumbo transformado em ouro, né? Alguém quem, né? Cara pálida, né? Os alquimistas, né? E aí, nessa hora acontece, acho que a celebração desse casamento, né? Essa foi a imagem que ficou comigo durante, uma das imagens que mais ficou comigo durante essa construção, porque a Lady lhe entrega um anel, uma aliança, e que está gravado ali o I, né? Que é a unidade imaginária. E aí eles entram num jogral muito bonito aqui, né? Eles falam coisas belíssimas. Ela fala, ele completa, né? Aqui não está tudo, tá? Mas algumas coisas que ele traz, né? O I, né? A unidade imaginária, faz o vazio e a unidade do casal. Aí a Lady, ela faz o instintivo ou o impulsivo, o intelectual ou o racional, o espiritual ou o sobrenatural, sobre os quais falou. Tudo está na imaginação. Dentro da unificação, dentro da unificar, que está cortando aqui para mim, ou monádica totalidade de números que o I não pode representar. É o átomo, o indivisível em latim. Aí o Pauli, ele transforma o tempo em uma imagem estática. Aí, do centro do anel, acontecem outras coisas, mas do centro do anel vem a voz do vazio ali, né? Vem a voz do mestre e fala, permaneça piedoso, né? Foram recortes, como eu falei, eu espero que a minha edição não tenha sido mal feita, né? Porque é muito bonito. E nesse movimento final, especificamente, em que eles entram nesse jogral, nessa troca, é muito bonito, porque tem ali, né, a união, tem ali o filho vindo, né? Tem ali o casamento sagrado, né? E tem ali o Pauli declarando que vai trazer ela, né? Que essa alma não fica mais aprisionada, né? Como eu quero acreditar que eu imagino, né, que a filha lá do primeiro capitão lá da imaginação se curou, ou como a filha do intelectual lá no livro vermelho, que estava doente, quando o Jung fala, a reconhece, ela fala, não, você já fez o que você podia fazer, você me reconheceu, também está liberta, né? Então, é isso que eu chamo de tentativa de escutar essa ancestralidade e trazer isso na forma de uma coagulação que possa ser ou possa ajudar a ser uma terapêutica da cultura. E o Pauli, em determinado momento, ele escreveu para um amigo, né, esse Fierce, um colega físico, que ele diz assim que o mais importante e excessivamente assunto, né, a questão, né, dos nossos tempos, né, é a construção de uma nova ideia de realidade, né? Como a Ana Lia lá escreveu várias vezes, colocou um novo paradigma, né? Ou como eu gosto de chamar, né? Ou questionar pelo menos, né? Como uma nova cosmologia, né? Uma nova cosmovisão, né?
Eu gosto também aqui também de me apoiar um pouquinho no Hillman, né? Que não é diferente de uma visão universal, né? Em que um único verso rege, né? Eu acho que a razão, a causa do pensamento científico que ajudou tanto nessa cisão que eles trabalharam, que eles viveram, que a gente vive, é a mesma cisão que a gente vive, é diferente de uma cosmovisão, né, como algumas culturas antigas proporam, né, em que o cosmos ele tem vários centros e várias proposições, né. Então, enfim. Bom, gente, era mais ou menos esse o caminho que eu tinha para fazer. Deixa eu só fechar aqui para ver melhor. Mais ou menos para fazer isso. Espero, né, que a minha... Eu tinha muito mais coisas para falar, tenho muito mais coisas para falar da monografia, mas eu procurei fazer uma edição que pudesse mostrar pelo menos um fio do começo ao fim da minha monografia, né? É isso. Obrigado. Gustavo, estava tão bom te ouvir, tão interessante o caminho que você foi percorrendo, né? O seu fio de pensamento, fazendo uma alquimia do Pauli com Pauli, do Jung com Pauli, né? Dos amigos do Pauli, Panofsky, o Kepler, o Flood, né? Contando a Lady, a alma do Pauli aí, né? Todos esses eventos sincronísticos, o próprio Jung escrevendo Religião e Ciência ao mesmo tempo, eu não sabia disso, a resposta J estava junto com o ensaio de sincronicidade, enfim. Um prazer aprender coisas novas com você hoje. E acho que você tem muito mais coisa na sua monografia que você poderia ficar horas falando e a gente te ouvindo com o maior prazer, né? Eu vou deixar aqui espaço para os colegas refletirem, comentarem, perguntarem, para poder você também receber um pouco de estímulo, de continuidade de conversa. Que tal? Ótimo. Nossa, vou adorar. Então, alguém quer aproveitar, fazer um comentário, refletir junto com o Gustavo, fazer alguma pergunta? Bom momento para isso. Eu quero logo. É uma questão que me acompanha há bastante tempo e que eu queria ver o que o Gustavo acha, porque eu mesmo não sei o que achar, né? Eu vejo a lógica, a causalidade, a racionalidade, a ciência moderna como o filho mais novo da humanidade, né? O bebê recém-nascido. Parece que é onde a gente conseguiu chegar. E por isso eu acho que ele mereceu tanto cuidado durante esses 300 ou 400 anos. E a mãe ficou esquecida lá atrás, né? De algumas formas. A gente deixou... Para olhar o bebê, a gente um pouco esqueceu da origem, né? De onde veio tudo isso. E acho que a gente está tentando fazer essa volta, né? Esse retorno para incluir a base da consciência, a base da pirâmide. Mas a sensação que eu tenho, que a gente faz esse grande esforço, todos nós, né? E vamos no Lamento dos Mortos, e vamos na Imaginação Ativa, e vamos recuperar a alma. Lindo isso de você falar da Lady como um lindo nome para a alma, me comoveu muito. Mas, assim, é como se isso fizesse parte da gente poder embalar um pouco esse bebê até que ele tivesse mais autonomia, sabe? Eu critiquei muito, e agora acho que eu estou sendo um pouco piedosa com o movimento humano, né? Até pareceu lá. Mas, assim, eu queria te ouvir um pouco, porque parece que é um erro de percurso a gente se centrar tanto, né? Mas eu fico pensando se isso não foi importante, essencial até. Muito legal isso que você está falando, porque se você pega o Jung, né? Eu falei do Jung conceitual, e se você pega a própria obra do Pauli, né? Alguém pode chegar muito bem para mim e falar assim, Gustavo, mas peraí, né? Talvez até mais pelo Pauli, né? Eu falo, pô, mas peraí, né? Não, o Paulo escreveu ali sobre o Kepler, escreveu algumas coisas sobre
filosofia, tal, mas você pega a teoria dele lá toda, ele está lá descobrindo neutrino, vendo spin, não sei o quê, fazendo conta, criticando, né, tal, né? E falou assim, peraí, né? Quem que é? De que Paulo você está falando, entendeu? E o Jung também, se a gente parar para pensar, né, tudo bem, né, toda uma profundidade, mas também tem todo um esforço, obras completas, né, para fazer uma obra conceitual, né? É por isso que eu estou te dizendo, Elo, né, e você sabe, porque você viu isso de perto, que, para mim, eu acho que um dos grandes ganhos dos meus anos de formação foi poder olhar para as obras conceituais de uma maneira como uma tentativa. Eu acho que é como você está dizendo agora, a ciência como uma tentativa humana, o filho mais novo, da gente tentar elocubrar, né? Não vejo como erro. Quando o Pauli aponta lá a questão da causa como um instrumento de aprisionamento, ele está fechado com o Jung de que a causa tem que estar em paralelo com a não causalidade, né? Com a sincronicidade, né? Então, eles queriam, eu acho que eles estavam, quando eu digo que eles estavam promovendo ou procurando uma nova linguagem, uma nova cosmologia, um novo paradigma, dê o nome que quiser, eu acho que eles estavam querendo enxertar mais coisas através de um resgate, né? E daí a importância da alquimia, né? Porque isso eu acho muito legal a gente pensar, voltando um pouquinho para o Jung, porque o Jung, eu acho que ele tinha uma percepção muito acertada de que não dava para ele dialogar com a cultura dele, aquilo que ele vivenciou no experimento pessoal dos livros negros e vermelhos, acho que ele não ia conseguir chegar. Eu acho que era um cânion muito grande para ele construir uma ponte. A alquimia, ele já tinha ali um monte de pilares. Ele encontra, né, os seus antepassados espirituais, mas também intelectuais, né? Tinha aquilo estava nas camadas do pensamento ocidental, né, medieval. O Shamdasani tem um termo que eu gosto muito, que ele fala assim: o Jung encontrou na alquimia a sua chave hermenêutica para falar da sua psicologia. Então ele encontra, ele fala, não, daqui dá para ir, daqui dá para construir essa ponte, né? Mas você vê que ele tenta fazer isso, trazer para uma linguagem da sua época, ele tenta fazer um upgrade, uma transliteração, como eu chamo, né? Então, eu não, né? Eu empresto esse termo, né? Eu concordo com esse termo, com essa ideia. Então, eu acho que a ciência não é um erro de percurso, né? É um percurso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, acho que é do Hemingway, que diz: percorrer uma parte do caminho não é o mesmo que tomar o caminho errado, né? Então, eu acho que a ciência é uma parte do caminho, né? Não sei se eu te respondo. Sim, muito gostoso conversar sobre isso. Eu gostei bastante de você trazer essa ideia da transliteração, porque eu acho também que é exatamente isso que o Jung fez, essa ideia de que ele precisa considerar o outro para que o outro possa entender a experiência dele. Então, ele faz uma transliteração do fenômeno para uma linguagem conceitual, né? Bárbaro, é isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Posso falar um pouquinho? Claro, Célia, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que estou encantada, Gustavo. Eu vim aqui hoje para aprender um pouco e realmente aprendi muito. E fiz algumas imaginações aqui também, né? Um pouco de pensamento, um pouco de imaginação. Eu gostei demais quando você vai lá no Heráclito e você começa a falar, dizendo, no nascimento da dialética, do sujeito e objeto unidos, né? que muda a forma de pensar dos platônicos, né? Da essência separada da existência. Porque o Heráclito fala que você nunca vai se banhar na mesma água, banhando-se no mesmo rio, né? Então, por quê? Porque a experiência é sempre modificada pelo sujeito, né? E hoje a gente pode pensar, quer dizer, que desde o iluminismo, né, houve um momento
em que se falava de alma como algo que a gente nascia com ela e morria com ela. E depois do surgimento da psicanálise, ele vem, depois Jung e tudo mais, a alma é algo que se constrói, né? Então, não é algo dado, é algo que vai se construindo. E quando você fala da tecla branca e da tecla preta do piano, eu fiquei aqui viajando, porque eu não sou musicista, mas o que me ocorreu é que a tecla branca é a nota natural, é o tom, né? E a tecla preta é o meio tom. Embora haja meio tom e tom, também meio tom na tecla branca. E o que será que ele queria dizer com isso? Né? Que, na verdade, a harmonia musical é feita de vazios, de meio tom, de silêncio, de pausa, do não saber, né? E a ciência positivista é feita dessa crença no saber, né? Só ter respostas, nunca ter perguntas, né? Nunca ter dúvida, não lidar com vazio. E, assim, terminando, o que eu gostaria de comentar é a questão que ocorreu para mim essa semana, como tomando posse de mim mesma, que é a questão do corpo-território, pensando na questão indígena, quando você falou da terapêutica da cultura, como que nós podemos tratar das doenças que nos acometem na nossa cultura, né? E você fala do resgate da ancestralidade, quer dizer, herança, que é importantíssimo, mas tem uma outra coisa, né? Que essa ideia de que nós construímos a nossa existência, o nosso território e a nossa direção encarnando a nossa existência. Então, a ideia de que se nós não encarnarmos a experiência, fica muito difícil qualquer construção. E nós só podemos fazer isso também através do outro. Porque se nós excluímos culturas, nós excluímos os indígenas, né, outras culturas diferentes da do homem branco, nós vamos empobrecer a nossa construção e o nosso fazer alma, como diz o Hillman, e eu acho que essa ideia talvez fosse a do Pauli, quando ele estava falando Jung, mas não deixe de lado a matéria, porque tudo se corporifica, tudo se materializa, e essa alma não pode ser entendida fora do corpo, fora da matéria. Então, a linguagem científica tem que conversar com a linguagem também da mística, do espiritual, da religião, né? Que eu acho que é essa união que fica aí para nós como herança, né? Desses gênios todos. Te agradeço imensamente, queria devolver alguma coisa, porque você deu tanto, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Puxa, Célia, muito obrigado. Sempre se aprofundando, né? A Célia, eu sou muito grato porque a Célia foi uma das minhas supervisoras durante a formação, né? Foi um ano muito bacana. Obrigado, viu, Célia? E sempre é um prazer ver você, escutar você, ler você. Muito obrigado. E muito legal isso que você falou, né? Porque então me permita fazer um trocadilho aí, então, na sua imagem, né? Adorei isso da tecla, né? Do tom, do meio tom, né? Porque se a gente aparta o meio tom, né, é a fala do capitão, né, ou dos capitães, né, em que o meio tom não importa, não existe meio tom, é só um buraco preto ali, não tem tecla, né, então não tem isso, né? E a ideia, a imaginação traz a união, não, tem o meio tom, o tom, eles têm que tocar juntos, né, a alma devolve isso, ela ri, né, e fala, não, toca essa sequência, ele toca. E aí ele chega, olha, acho que são as duas escolas, elas precisam estar integradas, né? É isso mesmo. Esse é o capitão, né? O capitão também, que nós estamos nos relacionando com ele, né? Infelizmente, apareceu no nosso evento da Clínica na Pandemia, foi trazido por uma pessoa que estava lá presente, acho que foi a Patrícia Nino que trouxe isso, de uma tribo que não permitia, uma tribo indígena, que o cacique e o pajé fossem da mesma família, porque você tinha que ter um líder mediador, que é da espiritualidade,
e o outro que é a lei, que é a organização, né? Cacique que não leva em consideração o significado e a ética é cacique só de si mesmo, ele fica isolado, porque ele é um cacique autoritário, da mesma forma o capitão. Então, não é, acho que a questão do Freud é que ele acabou caindo na questão da censura da sexualidade, ele enveredou muito por ali. Mas ele queria falar um pouco da questão do significado também, quando ele falou da moral. Perfeito, perfeito. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Lísia. A Lísia, ela pergunta assim, a seu ver, em que estágio da individuação o Paulo teria chegado ao falecer em 58, após tantas vivências de imaginação ativa englobando matéria e alma? E uma segunda coisa que ela pede é se você poderia explicar melhor o que seria exatamente sair do trinário para o quaternário para o Paulo. Tá. Obrigado, Lísia. Lísia, ela esteve na aula de sincronicidade, é um grato encontro aí que eu acabei tendo, né? Pessoa participativa, interessada, né? Obrigado, viu, Lísia? Então, Lísia, sobre a questão da individuação, né? Eu acho que é muito difícil dizer isso, né? Porque individuação, né? Aqui eu vou tentar parafrasear mais ou menos o Jung, né? A meta da individuação para o Jung era você não ser perfeito, né? Mas ser o mais completo possível, né? O poder se completar de uma melhor forma, né? Eu acho que o Paulo se aprofundou muito, né? Eu acho que ele foi muito longe, eu acho que ele mergulhou. Agora é difícil, né? Ele era humano, né? Eu acho que, eu não sei. Agora eu vou fazer uma inferência muito pessoal. Eu acho que a vida humana, né? Eu acho que ela sempre termina de uma maneira incompleta, né? Eu acho que ela acaba, ela foi, né? De novo, né? Percorrer uma parte do caminho não é o mesmo que tomar o caminho errado, né? Eu acho que a gente chega onde a gente chegou, né? Os gregos antigos, isso eu aprendi com uma mitóloga, a Cristina Franciscato, que ela diz que os gregos antigos eles tinham um conceito de, se eu não me engano, o termo era tique, alguma coisa assim, que a Mariana e a Helenice que estão por aí, que já fizeram os cursos, elas me corrijam, hein? Que seria algo como uma bem-aventurança, uma vida plena, ou algo do tipo, né? É difícil traduzir também, né? A gente tenta se aproximar de uma transliteração. Mas o que eu lembro desse conceito, dessa ideia que ela falava, é que eles nunca usavam esse termo para se referir a uma pessoa viva. Elas só falavam, né, só era usado esse termo para se referir a uma pessoa após a sua morte, né? Porque tudo pode se transformar, tudo pode acontecer, né? Eu acho que o Paulo foi uma pessoa de conquistas. No final da vida dele, ele teve, é interessante, né? Com toda essa vivência, com todo esse olhar, essa sensibilidade, escutou a voz dos mortos, percebeu o mal entrando, né, na ciência, pela sombra do poder e tal, o que ele passou na vida pessoal dele, o que ele desenvolveu e tal. Mas no final da vida dele, mais ou menos no final da vida dele, se eu não me engano, 54, 55, mais ou menos, ele acabou se reconectando com um antigo colega físico, o Heisenberg, e os dois começaram a estudar uma questão da física, que eu também não vou saber replicar isso em termos técnicos, científicos, mas que seria algo revolucionário. E os dois ficaram numa paixão, num tesão, numa produção, né? Que eles falaram, nossa, eureka, a gente descobriu algo aqui que vai mudar de novo o paradigma, né? E eles ficaram muito envoltos nisso. E quando o Paulo estava apresentando isso num evento de física, que eu não me lembro onde, ele estava apresentando os cálculos e falando, e todo empolgado. Aí um colega dele falou de uma maneira muito respeitosa, né? Pegou e falou assim, professor, desculpa te interromper e tal, mas esse cálculo aqui que você fez aqui, o Pauli, que era um gênio da matemática, esse cálculo que você fez aqui, ele não está batendo. Aí, relatos, isso são relatos, né, biográficos, que dizem que o Pauli parou, olhou e ficou parado um pouco. De repente ele virou e falou, isso eu vou precisar
confirmar com os meus colegas lá que estão envolvidos no projeto e tal. E falou que depois disso o Paulo murchou, ficou... ele foi seduzido pelo luminoso da ideia, mas ele estava equivocado. Então, você vê como é que o fator humano é presente a todo momento, né? E ele não chegou. E depois ele ficou até meio que bravo com o Heisenberg. Falou, pô, você me apresentou uma porcaria aqui, eu caí e tal, né? Enfim. Mas é para você ver como é que as coisas são mutáveis. Heráclito, né? Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Tem uma outra do Heráclito também, Célia, que eu gosto. O Heráclito, que é 100 anos, é um século anterior a Platão. Que ele diz assim, um fragmento muito legal dele que diz assim que quem luta, quem guerreia com o coração, paga com a alma, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que ele estava nisso. Então, tentando voltar para a pergunta da Lísia, eu acho que ele viveu o que ele podia viver. Eu acho que ele teve uma vida plena. Eu acho que se ele fosse um grego antigo, acho que a gente poderia dizer que ele teve tiqué na vida dele, né? Então, eu acho isso. Sobre a questão do trinitário e do quaternário, Lísia, existe uma ideia muito forte dentro da alquimia, né, que é representada no axioma da Maria Profetisa, que representa muito isso, que diz que o 1 se torna o 2 se torna o 3 e o 3 se torna o 1 de novo, que é o 4, que é o 1 de novo. O Jung trabalhou um pouco em cima dessa ideia também, para falar um pouco da questão da transformação, da questão das polaridades e também da organização, né, da psique, né? Então, quando eu disse isso, o Pauli ele faz uma analogia com aquilo que ele imaginou que poderia ser o movimento do spin lá do elétron. Ele imaginou diferente, em vez de ele imaginar o que era dado, né, que era uma forma trinitária, ele imaginou uma quarta camada que seria oposto, que não daria certo, mas ele ousou imaginar e aquilo acabou trazendo a resposta para ele, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Flood queria do Kepler, né? Vai por aí que a gente chega num caminho legal, né? Que eu acho que é isso que a Heloísa estava falando agora há pouco, de tentar trazer um pouco o antigo para o novo, né? É assim que eu entendo, tá, Lísia? Mas eu também não entendo de física, eu não entendo de movimento de elétron, né? Então fica difícil. Quando eu vou ler física, o máximo que eu consigo chegar nas interpretações que eles falam, né? Eles fazem contas e eles falam, a partir disso tudo aqui, a gente entende que o observador interfere no observado. Tá? Essas interpretações me interessam, porque elas são recheadas de imaginação, né? Então, não sei se eu respondi a Lísia, mas é mais ou menos... Foi muito bom, Gustavo, parabéns, hein? Muito bom. Gostei muito e faz a gente refletir que eles são gênios, mas são humanos, né? Então, todos têm limites, mas tentaram realmente trazer para a humanidade algo que, hoje em dia, nós estamos refletindo e tentando entender, né, e aprimorar para as próximas gerações também, né? Obrigada, Gustavo. Parabéns. Obrigado. Alguém mais quer fazer um comentário? Aproveitar uma enxugadinha do Gustavo aí. Vou fazer uma... Eu ia só esclarecer o que eu sei de Tiquet, o que os lacanianos andam falando, é que a questão do significado tem que ser sempre reverenciada. E tem a ver com aquilo que você falou, de chegar no completo. E o completo não é chegar ao significado, mas chegar a significados. Então, ele faz uma correlação com o Freud, dizendo que o imperativo do Tiquet é o mais além do princípio do prazer, sem o princípio da realidade. Ok. Bia? Bom, eu ia fazer um comentário muito simples dentro de um tema tão complexo, né? Mas, assim, toda vez que eu escuto
Gustavo falando, né? Assim, eu já venho preparada assim para tentar entender, né? Assim, vamos ver, né? Que pedaço eu vou entender, que vai me escapar. Já vem uma coisa assim, como se eu puxasse para o meu lado intelectual, e eu não sei, e claro que eu não entendo um monte de coisas e vou pegando uns pedaços. Mas, assim, hoje eu não sei o que aconteceu, que eu escutei desde o começo, muito emocionada. E eu sabia que muita coisa ia me escapar, mas o que pegou foi, assim, muito intenso, né? E acho que você trazer a imaginação ativa, eu fui quase que assim, sem a intenção, eu fui sentindo a tua fala muito mais do que tentando entender, né? E aconteceu uma aproximação muito maior, assim, fiquei com a impressão que eu captei muito mais do que nas outras vezes que eu tive oportunidade, né? E então eu gostei muito do primeiro comentário da Célia, porque assim foi numa sintonia com o que eu estava sentindo. A imagem da música entrou quase que muito, não é explicativa, mas reveladora do que ele estava imaginando, né? Eu fui sentindo o ralar do joelho em busca de integração de ânima, né? Nas coisas que você ia trazendo, e essa questão da parte do caminho me ficou muito assim, não tem problema nenhum ser uma parte do caminho, porque, aliás, a gente só conhece parte do caminho, nunca a gente experimentou um caminho inteiro. O problema não está no fato de ser parte, mas está na questão de ficar focando no erro, né? Porque um pedaço qualquer pode ser muito bem vivido se ele não for aprisionante. E talvez aí sim a questão da racionalidade ou da causalidade, o problema não está nela, o problema está na vivência de engessamento que tivemos com ela, né? Assim, o porquê, o para quê, é tudo fragmento da mesma grande sopa, né? A gente entendendo ou não, a gente está perseguindo e vivenciando isso, né? E aí as imagens das teclas, para mim, ficaram mesmo como se assim a clareza das teclas brancas dizem coisas claras, mas sem o buraco e sem a busca da sombra, sem a atração pelo escuro, a alma fica muito longe, né? A gente fica inquieto, fica meio medroso, como é medo de escuro, mas assim, aí a gente está mais com tudo no pedaço que nos couber dessa viagem, um pouco assim. Então, estou meia vaga, mas assim, foi uma vivência para mim, sabe? Te ouvir, foi muito bom mesmo. Obrigado, Bia. Eu vou aproveitar para falar duas coisas, né? Que primeiro, que eu tinha separado para falar no começo, acabei não falando. Esse trabalho, né? Eu venho falando muito sobre o Paulo ultimamente, porque primeiro, né? Quando eu estava escrevendo, eu inscrevi o trabalho no Congresso lá de Viena. Ele foi aceito, mas daí de repente eu recebi um e-mail e falou: a gente não se tocou que você é trainee, então você não pode apresentar oral, você foi aceito para oral. Mas se você aceitar, a gente te dá o pôster. Eu falei, tudo bem, apresentei o pôster, fiquei feliz, honrado da mesma maneira. E a SBPA depois me deu essa voz de volta, né? Através da Bia, né? A Bia me convidou, falou: a gente vai fazer o Viena em São Paulo, né? Você não gostaria... Eu sei que é um posto, mas você não gostaria de falar, né? Então ela me restituiu, né? O piano, né? Você me deu o piano, então eu pude falar, né? Um pouco desse trabalho, né? E depois disso eu tive a oportunidade de falar, né, de falar sobre alquimia e sincronicidade em eventos da SBPA. E aí hoje, né, eu falei, agora hoje, como é da monografia, eu vou me esbaldar na imaginação, né? Tem uma história do Contar do Caligares, naquele livro Cartas a um Jovem Terapeuta, que, aliás, quem me deu esse livro foi a Maria Claudina, que está aqui hoje,
que eu amo, né? Uma mestra, a mestra. E ela me deu quando eu me formei. E tem uma história lá que eu gosto muito, o Guilherme, da minha turma, também gosta muito, que quando ele relata que ele estava na formação dele de psicanalista na França, uma vez teve um evento lá da Sociedade Psicanalítica que era uma festa fantasia. E ele falou que ele e os colegas trainees dele não foram fantasiados, né? E aí todos os analistas lá fantasiados e os trainees não fantasiados, né? E aí chegou um analista lá e disse, mas uma festa fantasia, vocês não vieram fantasiados, né? Aí um dos trainees disse, não, na verdade nós estamos fantasiados de analistas, né? E ele falou, de certa maneira digital. E aí, de repente, ele olha para o lado, o Caligares olha para o lado e vê o terapeuta dele lá, todo fantasiado de mulher, lá. E dá risada e tal. Então, Bia, eu acho que também teve um pouco, claro, né? Eu sempre procurei me entregar muito das minhas falas, né? Mas hoje, especialmente, eu acho que eu não fui fantasiado de analista, sabe? Eu acho que eu fui. Falei, por isso que eu queria chegar na imaginação ativa, né? Então, eu acho que também eu me esbaldei um pouquinho aí, confesso que me emocionei. Né? Isso foi Até um muito pouco bom. mais comportado, mas digamos assim, né? Agora, não tanto. Obrigado, viu? Mas, Gustavo, eu acho que o fato de você ter trazido a imaginação ativa do Paulo, então a conversa dele com a Alma, com a Leite, eu acho que você fez uma escolha, né? Porque o seu trabalho, sua monografia é enorme, com muitas informações profundas, de aprofundamento dos seus estudos mesmo, não é? Mas eu acho que você trouxe a imaginação, porque você queria trazer a sua alma, porque você trouxe a alma do Paulo. Eu acho que você entrou nessa paixão almada por esse tema, por esse trabalho, não é? E, portanto, só podia entrar numa equação imaginária mesmo, né? Que acaba no I, né? Porque, e especialmente nessa apresentação aqui, eu acho que você trouxe deste jeito. Então, como diz a Bia, ficou tão palatável, tão nutritivo, tão saboroso, que estava realmente muito amado. E você está trazendo um tema que é um tema muito particular, é um tema incomum para nós, em Guianos no Recife, né? A ideia que a gente tem da física já é uma ideia de algo muito, muito complexo, e é mesmo, para nós que não temos uma racionalidade, não trabalhamos com ciências exatas, não é? Uma matemática. Você trouxe matemática, física, astronomia, química, alquimia, foi juntando tudo isso com o significado da alquimia, né? Foi trazendo a alma na matéria, exatamente isso. Então, eu acho que foi também nos contaminando de um jeito almado e fazendo uma compreensão que parece simples de coisas muito complexas. Eu acho que é isso mesmo. Depende da chegada, do olhar, o que é complexo fica simples, ou fica palatável, ou fica fácil, ou fica digerível, né? Nutritivo mesmo. Eu tenho impressão. Eu acho que os outros colegas aqui que ouviram também estão com essa impressão. Não? Alguém mais quer comentar alguma coisa com o Gustavo? Muitas teclas pretas. Essa harmonia, né, Gustavo? Muito interessante. Essa coisa da música, né? Da harmonia, essa coisa de a palavra, o som da palavra, a alma da palavra, né? O tom e o semitom. Muito interessante mesmo. É muito legal. É. Bom, eu não vou aguentar. Eu quero parabenizar o Gustavo, né? Tema maravilhoso, fascinante, uma forma de apresentar super vivida, né? Desse tema. E assim, eu acho que nesse momento da cultura, né, poder trazer a intersecção, né, entre psique e matéria é mais do que nunca importante,
né? Porque a gente está vivendo aí nesse atalho que a cultura e a ciência pegou, um descolamento cada vez maior, né? O que a gente vê que está aparecendo aí como novas possibilidades tecnológicas. Vocês sabem que eu sou uma grande amante do estudo por onde as coisas da tecnologia estão levando a gente, né? O que eu estou vendo é cada vez um desgarramento maior da matéria, né? A gente está criando aí universos nos quais a gente possa imergir e deixar com que a matéria fique cada vez mais desprezada, né? E o que é pior, eu acho que é não somente a matéria enquanto planeta, né? Mas é também a matéria enquanto os nossos outros que não fazem parte desse lugar e dessa torre virtual e de ciência que a gente está construindo. Então, é muito bem-vinda, né, essa sua fala, e o jeito com que ela veio me emocionou. Muito, muito, muito bacana. Meus parabéns. Eu, de novo, quero lembrar vocês que a monografia do Gustavo está disponível no site da SBPA. Então, acessem, para, se tiverem interesse em ler, e certamente, imagino que ficaram interessados depois de escutar parte dela apresentando aqui, o Gustavo, não é? Porque tem muitas informações. O Gustavo, de fato, ele se debruçou de um jeito profundo nesses estudos, né? Deu para ver, né? Ele pega uma informação da pessoa e ele vai atrás, ele vai pesquisando a experiência, ele vai fazendo os links, ele vai buscando a palavra. Foi muito generoso no sentido de buscar com essa vontade, com esse afinco, com essa curiosidade pelo conhecimento, né? E, portanto, nos oferece uma prenda de estudo, né? Que eu imagino deve ser transformada em livro, porque é para além de uma publicação que possa ficar só inscrita, embora pública, agora online, né? Dentro do trabalho da SBPA. Né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, fale. Eu queria já, estou falando, agradecer ao Gustavo por isso, né? E dizer que nos orgulha bastante, encontro colegas da SBPA, né? Tem um colega que tem essa capacidade de trazer esse trabalho tão profundo, tão complexo, ao mesmo tempo tão simples e amado para nós, não é? Nos orgulha bastante. E agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo. Acho que também muito bom essa escuta. Eu senti que todos estavam escutando com muito prazer. Eu tive essa sensação, né? Uma curiosidade também muito generosa de escuta, né? Agradecer também vocês aqui. Alguém mais gostaria de falar? Gustavo, quer terminar falando alguma coisa? Acho que a Heloísa fez uma pergunta no chat aqui. Não, desculpa. Ela perguntou se resolvendo é uma provocação, Elo. Não, resolvendo é uma... Acho que não é uma provocação, é uma solução da palavra, né? Eu joguei um pouco de solvente ali na palavra e... É uma linguagem alquímica, né? Essa de jogar ali, solver, resolver, né? Eu gosto muito daquela frase que tem no Mutus Liber, né? O Mutus Liber é um texto de alquimia, acho que do século XVI ou XVII, e ele é composto basicamente de imagens, né? E imagens pictóricas, né? E
tem uma frase, numa prancha tem uma frase, né? E a frase é algo assim, lege, 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 relege, ora, et lumines, alguma coisa assim, né? Então, esse né? Relege, revê, resolve, né? Eu acho que é legal, né? Então, eu acho que eu joguei um pouquinho de solvente na palavra resolve, porque eu acho que a palavra resolve está um pouquinho aprisionada, né? Ela não quer significar isso, mas eu acho que às vezes ela pode estar um pouquinho aprisionada no certo, no claro, na escola ali, né? Então eu acho que eu joguei ela para resgatar um pouquinho ela. Então resolve, né? Então torna solver que às vezes a gente acha um caminho diferente, né? Enfim. Eu amei a provocação. Tá muito salgado, joga mais água, bota batata, sabe? Solve, resolve de alguma. Nossa, Gustavo, você falando agora desse tratado alquímico, eu lembrei do Rosário Filosofórum, e eu pensei que o Pauli, especialmente nessa imaginação ativa aí com a Lady, ele faz uma cena do Rosário, total, né? Talvez ele tenha feito durante toda a história de vida dele, né? É um tempo para a gente conversar sobre isso. Eu acho que dá para fazer uma amplificação legal aí, sabe? Juntar esse material também. É muito legal isso. O vazio também, ele trabalha muito com a ideia do vazio, tem imagens dele lá, ele tem uma imagem forte, potente, que é o relógio do mundo, né? Que o centro é vazio, né? É muito interessante. As imagens, não foi à toa que o Jung falou, não, peraí, ó, vai lá com a minha colega, deixa eu ficar com teus sonhos, daqui a pouco a gente conversa, né? E eu gosto de lembrar isso, se a alquimia foi a chave hermenêutica do Jung para conseguir fazer aquela transliteração daquela coisa toda que ele viveu, os sonhos foi o buraco da fechadura, né? E o Pauli estava ali, porque ele falou, é por aqui que eu vou, né? Tem relatos que ele diz, que ele começou a entrar na alquimia, falou, mas é muito para mim, né? Não sei por onde entrar. Aí, quando ele entrou pelo sonho, ele falou, é por aqui, é pelo sonho. E aí o Paulo estava ali com aquele monte de sonho, e ele falou, pronto, tá aqui, psicologia e alquimia, os sonhos do Paulo estão lá, né? Então, é muito legal isso. Mas é uma beleza ver essa inteligência racional desse Paulo, e ao mesmo tempo uma inteligência do inconsciente, né? Essa fluência de imagens, de sonhos, essa quantidade, né? E o valor que ele dá para isso que o Jung deu, né? E que ele depois reofereceu, né? O valor para toda a potência do inconsciente, né? A criatividade do inconsciente. Ele indo para o exílio, né? Sendo caçado ali, virtualmente caçado pelos nazistas, e ele se preocupando em pegar os sonhos e deixar com o Jung, né? A fim de que não se perca, né? Quer dizer, eu vou deixar no meu cofre suíço aqui, com perdão do trocadilho, né? O Jung, né? Enfim. Que nem a esposa dele guardou. O Enz chega a dizer que muitos sonhos dele que estavam registrados, a esposa jogou fora depois que ele morreu, tal, né? Jamais que o Jung ia fazer isso. Enfim, mas tinha esse compromisso mesmo com a profundidade, com a alma. Muitas equações imaginárias, né? De todos os níveis. Ok, gente, olha que a gente ficaria conversando aqui, né? Puxando fio, história e tal, tempão, uma delícia. Muito bom, Gustavo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Foi uma honra. E eu fiquei muito feliz de ver tanta gente querida aqui hoje. Muito obrigado mesmo, viu? Muita gente da formação, supervisores, amigos, pessoas da minha vida antes da formação, antes da psicologia até. Então, muito obrigado, viu? Foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tá bom, querido. Olha, gente, o Fórum de Monografias acontece toda segunda-feira do mês. Nós vamos voltar em março, tá bom? Tendo o pãozinho quente no forno, assim, ou dos recém-formados, ou talvez ainda, digamos, pessoas que já se formaram um tempo, mas ainda não tiveram oportunidade de apresentar no fórum, a gente traz aqui, tá bom? É isso. Beijo para todos, boa noite. Beijo.